Ana Clara, sou extensionista, tá? Sou apaixonada pela vida e o meu desejo é ajudar mulheres na sua carreira inicial de extensionista de cílios. E também desejo transbordar tudo o que há de melhor em mim para poder ajudar vocês nesse caminho. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma coisinha, um probleminha que muitas de vocês no início se perdem, começa a salvar muita imagem para seguir como exemplo, tem sim, até anotado no papelzinho, gente, o que eu faço nesse olho, gente, eu sigo isso, eu sigo aquilo, vocês ficam com dúvidas, então eu vou ensinar vocês a reconhecerem o melhor mapeamento ali, a cliente deitou na sua maca, você vai saber o mapeamento só de conversar com ela, de olhar para as formas do rosto dela, do olho dela, vocês vão conseguir o melhor mapeamento para essa cliente no momento de procedimento, tá? Então, assim, mapeamento, eu vou explicar para vocês o que é esse mapeamento, né? O mapeamento, ele é tipo um caminho, um mapa que nós, extensionistas, devemos seguir para, no final do procedimento, a gente conseguir fazer correções nesse olhar e também harmonizar esse olhar, tá? Então, assim, vocês devem ter visto, sim, aí pelas plataformas digitais, alguns memes falando de olhar ficou bem caído, fez extensão de cílios, tombou a extensão de cílios, isso acontece mais em senhoras, tá? Vou trazer umas imagens aqui pra vocês. Quando a extensão de cílios fica torta, as extensões de cílios derruba esse olho, as extensões de cílios não conseguem fazer a correção necessária, que é o papel dela ali, tá? Então vocês já devem ter visto e vocês devem estar com um medo, um pavor de acontecer isso. E quando você segue esse mapeamento da melhor forma, não acontece, tá? Então eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer isso, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês aí pegarem um papel, uma caneta, ou também assim só sentarem no cantinho silencioso, porque a aula vai ser cumprida e a gente vai aprender tudo hoje, tá bom? Como eu já disse, o mapeamento é um caminho que a gente deve seguir, né? Esse caminho, ele vai determinar a curvatura, a espessura do nosso fio e também a numeração, onde a gente vai colocar esse fio na numeração correta, no quadrante correto de numeração, ok? Quantos mapeamentos a gente tem hoje no mercado? Bom, são vários. Todo mês eu acho que aparece um novo por aí. Tem aquele tal de Kim Kardashian, tem o gatinho esquilo, um monte, tá? Então eu vou trazer para vocês os mais conhecidos e os mais utilizados ali no procedimento, ok? Tô meio gripadinha, vocês podem ver pela voz, mas eu tenho que gravar isso daqui pra vocês. Eu decidi trazer esse conteúdo pra vocês e é isso que eu vou trazer. Vamos começar. Nos mapeamentos, nós temos mapeamentos que conseguem fazer essa correção, tá? Correta para nossa cliente. E também temos mapeamentos que não vão fazer uma correção tão agressiva, mas vão conseguir harmonizar esse olhar, ok? Eu trouxe aqui um pra vocês, tá? Uma anotação enorme aqui que eu tenho que passar pra vocês hoje. Então, eu já vou começar, tá? Pra gente já dar uma andada e vocês conseguirem conhecer. O boneca, tá? Vamos começar pelo boneca. Vou colocar aqui uns olhos que tem o mapeamento boneca, pra vocês verem isso, tá? Olhômetro, agora vocês vão aprender a olhar e conhecer esse mapeamento e determinarem se é ou se não é para a sua cliente. Nesse olho aqui, vocês podem ver que o centro dele é maior, tá? Desde o tamanho, ele se chama a atenção no meio do olho da sua cliente. Então, ali no centro, por ser maior, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir abrir esse olhar, tá? Porque o centro tá maior. Se fosse o canto interno, ele iria juntar, tá? Porque ele faz assim, ó. Agora, como é o centro, ele destaca mesmo o centro desse olho dessa cliente. Então, ali no centro, a gente vai utilizar o quadrante de numeração maior. Nos cantos externos e canto interno, a gente faz numeração menores, ok? Curvatura ali. Depende muito do olho da cliente. Então, assim, se são senhoras, aqueles olhos que tem a pálpebra caída, tá? Que cai mesmo, tomba na frente do olho, olho raso, que não tem côncavo nenhum, essa profundidade aqui que nós temos, ó. É indicado cuidarem na curvatura, tá? Porque se a curvatura for muito acentuada, muito fechada, assim, ó, como a D, DD,
E o que acontece? Ele vai encostar na pálpebra da sua cliente, nessa pelinha aqui, ó, que está tombando. Pode ser que essa tração aqui, ó, coce e também force a extensão, tá tombando, tá caindo semanas antes da manutenção que a gente faz, da retenção. Ela não vai ter uma duração muito legal, tá? Pode ser que com 10, 15 dias caem essas extensões todinhas do centro, você não vai saber o porquê. Porque eu vou explicar que ela está forçando, né? Batendo ali na pálpebra da cliente, então ela vai automaticamente descolar mais rápido. Então a gente já reconheceu, agora eu vou colocar aqui pra vocês os olhos que necessitam dessa correção. Aqui, ó, olho de pálpebra caída, como eu disse, né? Olho raso, olho que deseja esse destaque no centro para poder abrir esse olhar. Então, olhos pequenininhos também, tá? Olhos grandes, não é indicado tanto assim por conta que ele vai abrir mais o olhar, tá? Então, a gente, para poder trazer uma harmonia ali pro rosto da cliente, pra uma coisa mais suave, a gente não aplica boneca, ok? Outro método de você conhecer se é necessário boneca ou não, além de só o olhar, você vai ver pelas linhas faciais dela, tá? No meu caso aqui, ó, vocês podem ver que o meu maxilar, ele é muito marcado, ele vem assim, ó, igual um cone mesmo, ele desce, se encontra aqui, né? Aqui ele é bem retão e também aqui é mais reto aqui, ó, vocês podem ver. Então, o meu rosto, por ser um triângulo invertido, ele chama muito atenção em linhas assim, ó, inclinadas. Então, na minha sobrancelha é linha inclinada, aqui é linha inclinada, no lábio é linha inclinada. Vocês podem ver no nariz, ó, é bem reto aqui, ó, mas assim, ó, é inclinadíssimo. Então, se eu trazer um boneca, ele vai conseguir harmonizar essa coisa muito inclinada no meu rosto, tá? Uma coisa muito chamativa, bem que cheguei. Então, esse boneca, por ele conseguir deixar o centro maior, ele vai trazer uma redundância nesse meu olho, porque o meu olho é mais redondinho mesmo, tá? Então, ele vai conseguir trazer mais a redundância a esse olhar e equilibrar isso. Se eu fizesse um gatinho, que é algo bem mais inclinado aqui fora, e deixar tudo mais inclinado, seria uma coisa bem sensual, bem marcante, poderosa ali. Então, você tem que conhecer a sua cliente para você determinar, ok? Bom, vamos pro outro mapeamento aqui. Espero que vocês tenham entendido isso. Vou tomar mais um golinho d'água, tô falando bastante aqui pra vocês e rápido, tá? Outro mapeamento, tá bom? É o gatinho. Esse gatinho vocês têm que cuidar muito no momento de decidir fazer ou não na sua cliente. Vou mostrar os olhos aqui que tem esse mapeamento gatinho, tá? Vocês podem ver que o final dele é maior e ele consegue estar trazendo essa inclinação para fora, conseguindo afastar os olhos, tá bom? E além de afastar, ele consegue levantar também esse olhar, tá? Mas vocês têm que cuidar muito, tá? Por coisinhas minúsculas, como dizem, né? O diabo está nos detalhes. Então, por coisinhas minúsculas, ele vai tombar completamente os olhos da sua cliente. O mapeamento gatinho, ele é indicado, sim, para olhos, como vocês podem ver aqui, olhos mais juntos, tá bom? Então, ele vai conseguir trazer esse afastamento. Olhos normais, amendoados, tá? Que não necessitam tanto dessa correção, você consegue trazer um afastamento ali para poder trazer essa coisinha mais sensual, tá bom? E também, para quem tem olhos já grandes, a gente consegue trazer o gatinho para quebrar esse tamanho. Então, o grande, ele chama atenção por quê? Porque no centro dele é maior, então ele já é um boneca, né? Então, pra gente quebrar esse boneca, que é muito grande, a gente não gosta, um exemplo, Juliana Paz, então ela tem um olho muito grande. O que a gente faz ali de mapeamento? Vamos trazer um tamanho maior aqui para fora, vai fazer com que o boneca dela, que era maior no centro, vem aqui pra ponta, ó, tá? Então, ele vai aumentar esse cantinho externo, fazendo com que o olho dela diminua um pouco e seja mais levado pra fora. A atenção será lá fora, tá? Então, vai diminuir esse olhar dela, ok? Então, a gente sempre conversa e entende com a cliente. Não é indicado fazer gatinho em olho que já tem propensão de ser muito, muito tombado. Então, se a cliente ela tem uma sobrancelha tombada, triste, um lábio tombadão, sim, também, ó,
que você vai fazer? O olho dela é super tombado. Se você vem tentar fazer um gatinho, o olho super tombado, não cuidar na numeração que você vai utilizar, não respeitar ali, ele vai completamente tombar mais, tá bom? Então, assim, não é todas que é indicado o gatinho, tá? Principalmente senhoras. Senhoras que recebem esse gatinho têm mais propensão de cair o olhar, tá? Então, é mais pra jovem, tá? Que tem um olho ali mais correto, ok? Só um minutinho, meninas. Bom, meninas, vamos continuar aqui. A gente estava falando sobre o gatinho. Vou colocar alguns exemplos aqui de erros que acontecem no gatinho e também os olhos mais indicados. Então, olhômetro, tá, meninas? Memorizem. Vejam essas imagens todos os dias, porque vocês vão conseguir, olhando para sua cliente no momento de procedimento, reconhecer se é necessário ou não, tá? A gente vai para outro mapeamento, tá bom? Então, esses aqui, o boneco e o gatinho, são os mapeamentos que vocês devem cuidar muito no momento de fazer o uso dele no mapeamento, ok? Então, assim, depois que você consegue fazer a leitura das características das suas clientes, conseguir saber a necessidade dela, conhecer se o rosto dela pode receber isso ou não, tá? Pelas linhas dele. Também reconhecer... Só um minutinho, vou fechar a porta, que os cachorros estão latindo. Bom, voltei. Vamos continuar aqui. A gente tava falando do gatinho, né, do boneca, porque são os mapeamentos que a gente deve ter muito cuidado no momento de aplicar, porque se ele for aplicado da forma errada, além dele não harmonizar com a nossa cliente, pode ser que essa correção que deveria ser feita vai ser acentuada, destacada e vai mostrar, sim, um probleminha ali no olhar da cliente, tá? Então, assim, agora a gente vai para os mapeamentos mais, assim, neutros a básicos, tá bom? Então, assim, eles não têm essa grande proporção de correção, tá? Eles vão estar fazendo uma harmonização apenas no olhar da sua cliente, tá? Que eu indico para as minhas alunas, muito esquilo. Então, se você tem medo de arriscar num boneca, num gatinho ali, faça um esquilo. Porque o esquilo, eu vou colocar umas imagens aqui para vocês do método esquilo aplicado, ele vai conseguir chamar a atenção aqui pra fora, né? Ele começa do meio do olho pra fora a ser um tamanho maior. Então, ele vai conseguir abrir um pouquinho o olhar da sua cliente e também levantar um pouquinho o olhar da sua cliente. Então, a gente sabe que ele meio que mesclou o boneca com um gatinho ali. Ele tá entre meio esses dois procedimentos, então ele consegue fazer uma correção mínima ali na sua cliente. Então, você vai conseguir trazer uma correção na sua cliente, só que nada é de destaque, tá? Se a correção for necessária, se tem um olhar que necessita de uma boneca, faça uma boneca, porque se você fazer um esquilo, pode ser que tombe ainda mais esse olho, feche mais esse olho, tá? E também, se é necessário gatinho, faça gatinho, porque se você fazer o esquilo, pode ser que você não consiga estar levantando esse olhar. Não consiga estar fechando um pouco mais esse olhar, como da Juliana Paz, ok? Aqui, vamos pro clássico, tá bom? O clássico, ele respeita esse desenho arredondado do olho, tá bom? Então, assim, se a numeração começa pequena, ele vai aumentando e cai mais um pouquinho a numeração, então ele deixa esse boleado clássico dos olhos, né, da gente. E também os tamanhos, então ele não aumenta tanto assim. A cliente, né, quando tem as numerações, a gente sempre pede, né, o que ela prefere, né, se ela quer um tamanho maior, um tamanho mais mediano. Então, assim, esse clássico, ele vai sempre respeitar o tamanho natural da sua cliente. Se no canto interno cabe uma numeração 8, você vai respeitando, né, o mapeamento, você começa com 8. Se no centro do olho dela, o máximo do tamanho do fio natural dela é o 10, você vai usar a numeração 10. Então, você pode ver que ele não aumenta, tá? A numeração. Se você deseja aumentar, converse sempre com a sua cliente e pode estar aumentando sem problema nenhum, tá? Então, o clássico, ele respeita mesmo. Aqui é uns exemplos de clássicos e eu vou colocar também o mapeamento em numeração de quadrantes para vocês. Mas vocês podem ver, né, que ele começa miudinho, ele vai aumentando e diminui um pouquinho, né? Então, um exemplo, né, 8, 9, 10, 9. Somente isso, você já fez um clássico. Ele vai conseguir harmonizar os dois olhares sem fazer correção abrangente, correção que destaca mesmo,
tá? Então, não arrisca tanto assim fazer esses mapeamentos. O esquilo, né, eu comecei falando, eu acho que eu já falei do esquilo para vocês, mas eu vou dar mais uma passadinha no esquilo, porque é o que eu indico para as minhas alunas, e eu vou explicar o porquê. Como a gente sabe, né, o esquilo ele tá no meio do boneca e do gatinho. Então, por ele estar no meio, ele vai fornecer uma correção mínima ali no olhar. No meu caso, olha, vocês podem ver que o meu olho ele é bem mais redondo, tá? Não é um olho grande, mas ele é muito redondão aqui, bem aberto. Então, o que eu faria? Um esquilo para conseguir abrir um pouquinho mais esse meu olhar e também dar uma chamada de atenção, destacar esse canto de fora aqui. O esquilo consegue fazer os dois, tá? Mas lembrando, é mínimo, tá bom? Então, se eu quero abrir meu olho, eu faço boneca. Se eu quero chamar atenção para fora, deixar ele mais alongado, eu faço gatinho. Mas se eu não gosto de nenhum dos dois, eu quero uma coisa mais básica, mas que tenha assim um destaque, eu faço o esquilo, tá? Então, o esquilo eu vou colocar para vocês fotos antes e depois, erros que acontecem, vocês vão olhar isso daqui e sempre lembrando, volte e olhe novamente, para vocês lembrarem que olhando na cliente, vocês vão conseguir reconhecer o que ela necessita naquele momento. O esquilo ele vai fazer correção, né? Como eu disse, ele consegue abrir, consegue também alongar esse olhar, né? Chamar a atenção para fora, mas em mínimos detalhes. Bom, para quem fica com dúvida e confuso no que fazer no procedimento, a gente já conheceu, né, os mapeamentos aqui, então a gente vai entender agora para você que mesmo assim tá com dúvida, tá com medo, se faz desse modo, se faz desse outro modo, a gente vai conseguir classificar isso da melhor forma para você. Bom, primeiramente, né, quando a cliente chega no seu estúdio, no seu salão, você vai conversar com ela, né, entender o gosto dela, desde a roupa que ela tá usando, o sapato que ela tá usando, você vai saber se ela é uma cliente mais empoderada, se ela é uma cliente mais delicada, se ela é uma cliente, assim, bem mais calma, ou também uma cliente bem elétrica, criativa, tá? Ela não aguenta ficar parada, ela tem que fazer alguma coisa, ela se movimenta, ela conversa. Então, você vai conhecer a cliente deste modo. E depois, tá? Você vem aqui pra parte facial dela. A facial é um pouquinho mais complicada no início, mas vocês vão entender conforme vocês estarem praticando, atendendo clientes, sempre olhando bastante imagens, vocês vão conseguir reconhecer. Então, assim, a cliente, quando ela tem essa parte do maxilar mais inclinada, ó, você pode ver que tudo é mais inclinado em mim, ó, desde a sobrancelha, desde aqui, ó, o maxilar, o meu lábio é muito inclinado, o meu nariz aqui, ó, muito inclinado. Então, quando eu tenho essas linhas mais inclinadas, tá? Automaticamente, os meus mapeamentos ali que estaria sendo aplicado em mim, seria também inclinado. Então, seria um esquilo ou um gatinho. Vai ser super inclinado, ele chamando atenção ali, ó, linhas bem inclinadas. Verticais, né? Então, assim, quando eu, né, a profissional pergunta pra mim, né, o que eu prefiro, né, o que eu gosto, o que eu falaria pra ela, se eu fosse cliente, tá, eu tenho que falar como cliente, bom, eu sou mais delicada, eu não gosto nada cheguei, tá, eu quero uma coisa bem leve e nada grande, tá bom? É isso que a cliente vai falar pra você, ela não vai falar, olha, eu quero um esquilo, tá, pra poder equilibrar essa coisa bem inclinada em mim e também conseguir abrir o olhar, ela não vai falar desse jeito pra você, tá? Ela vai falar coisas que a gente tem que tentar interligar com o mapeamento. Então, no meu gosto, tá? Pra mim, eu não quero nada que vai chamar atenção pra fora, como um gatinho, nada mais, que vai destacar essa coisa inclinada, eu não gosto. Então, eu gosto de uma coisa mais delicada, mais harmônica, tá? Mais suave. E o boneca também vai abrir muito esse olhar pra mim. E eu acho que o meu olho, por ele já ser mais arredondado, ele acaba sendo um pouco grandinho, né? Então, eu não gosto de nada regalado. Então, eu venho, sim, com um esquilo, que ele vai conseguir dar uma afastadinha ali nos meus olhos, ele vai conseguir chamar uma atenção aqui pra fora e também abrir um pouquinho, porque ele vai estar com tamanhos maiores ali no centro, tá? Então, eu escolheria o esquilo pra mim, tá? Então, a gente vai, assim, pra quem confunde, converse com a cliente, faça a leitura ali nas linhas. Então, eu vou colocar os rostos aqui pra vocês, ó, temos o rosto oval, temos o rosto quadrado, vocês podem ver a linha, o quadrado mesmo é
totalmente quadrado. Então ali, nessa linha que é muito quadrada, a gente pode trazer uma boneca, que é um oval, para poder esse destaque ali no centro, né, o tamanho maior no centro, por ser boneca, ele vai conseguir dar um equilíbrio, tirar muito aquele quadrado do rosto da pessoa, aquelas linhas horizontais no rosto da pessoa e conseguir trazer uma harmonia ali, colocando, né, algo mais oval, tá? Mais ondulado ali nessa cliente. Agora, assim, quando a cliente já tem um rosto muito oval, muito redondo, e ela não gosta disso, ela quer trazer algo a mais inclinado, assim, quando ela estiver conversando com você, que você vai sempre conversar, né, com as clientes. Quando ela pedir, eu gosto muito de fazer maquiagem, eu gosto muito de gatinho, de usar rímel também, e gosto de cores vermelho, eu gosto de rosa, pink, e a minha maquiagem que eu faço no olho é com glitter, preto. Então a gente pode ver que aquela pessoa de olho oval, olho redondinho, que estaria expressando algo mais delicado, é totalmente ao contrário, né? Conversando com ela. Então a gente já reconhece que o lado dela é algo mais de gatinho, tá bom? Algo mais que destaque, mais sensual, mais inclinado mesmo. Então a gente sabe que poderia estar aplicando nela o gatinho, conversando, né? E logo após, vendo, né, a necessidade do olho dela. Então, assim, se o olho ele tem a necessidade de fazer um gatinho, você deve realizar um gatinho, tá? Se a cliente não gosta, opte pelo esquilo, tá bom? Sempre vou voltar pro esquilo, porque não tem erro, ok? Agora, se essa cliente, ela ama gatinho, ama essas coisas de maquiagem e tal, e você também vê a necessidade que pode estar aplicando um gatinho, não vai tomar o olhar dela, se o olho dela é bem afastado, você não pode fazer um gatinho, né? Porque a gente sabe que vai afastar mais esse olhar. Mas se o olho dela é normal, ou até mesmo junto, ou é grande demais, e você quer dar uma fechada nesse olhar e também afastar, vem com um gatinho, não vai ter erro, ok? Deixa eu pegar aqui outro pedaço pra vocês. Bom, e como eu reconheço a necessidade, né, dessa cliente, como eu sei que ela necessita de uma correção ou somente uma harmonização? Ali no tamanho, né, quando a gente determina o tamanho dessas extensões ou também a numeração que devemos seguir, né, o caminho, o mapa que devemos seguir, a gente sabe que é para corrigir ou para harmonizar. Então, um olho que ele é mais caído, a gente vai optar pelo lado de correção, tá? Então, a gente pode fazer uma boneca para poder estar abrindo esse olhar. Quando o olho ele é mais normal, tá? Amendoado, ou ele é aberto, né? Ele não é caído, ele é mais aberto e tal, a gente opta mais por harmonizar. Então, quando a gente realiza esse mapeamento, a gente tem que, além de conseguir fazer essa harmonia, né? Que é deixar os dois mapeamentos semelhantes, tá? Em alguns casos, a gente traz sim uma diferença entre os mapeamentos, tá bom? Então, assim, depende muito da cliente. Quando a cliente ela tem um olho totalmente diferente do outro, eu vou colocar umas imagens para vocês vão ver que um olho sempre é mais fundo, o outro é mais saltado, então a gente vai conseguir mudar, tá? Nesse momento, os mapeamentos ali, um olho vai ser totalmente diferente do outro, mas isso é uma outra aula para a gente conseguir trazer esse equilíbrio, essa correção entre os olhos e equilibrar. Mas agora a gente está falando só sobre mapeamento. Então, a função do mapeamento é corrigir e harmonizar. Então, tem olhos que vão precisar mais de correção, mesmo a gente trazendo harmonia, eles vão necessitar de mais correção. E tem olhos que não necessitam tanto dessa correção, tá bom? Então, a gente simplesmente respeita a numeração, a curvatura ali, a numeração das extensões e traz essa harmonia, tá? Então, os dois olhos ficam semelhantes. Bom, e depois, porque os mapeamentos conseguem corrigir ou classificar o que é errado no procedimento. Como eu já disse, né, ele tem a função de corrigir ou harmonizar. Então, como que a gente consegue classificar isso? Quando a gente começa a conhecer a necessidade do nosso cliente, saber se aquele olho necessita, sim, ser levantado, ele necessita cobrir essa pálpebra, claro, conversando com ela, né, determinando conforme as linhas do rosto dela oferece e também a classificação do olho dela, a gente consegue reconhecer isso. Então, assim, como eu vou saber se tá certo ou se tá errado? Sempre, né, entenda a sua cliente e depois quando você vê a necessidade
é claramente visto a necessidade de que esse olho precisa ser aumentado. Então, se o olho necessita ser aumentado, a gente sabe que o correto a representar é o mapeamento boneca, para ele poder ser aberto, né? Ele vai conseguir aumentar, vai conseguir abrir esse olhar. Quando a gente vê a necessidade, claro que esse olho necessita ser afastado, é um olho muito junto, ele necessita desse afastamento aqui, a gente vai fazer um mapeamento com tamanhos maiores para fora para conseguir trazer essa correção. Então, assim, a gente consegue determinar com o mapeamento o que é certo e o que é errado no momento, tá? E é muito importante seguir esse mapeamento por conta que depois que a gente terminar esse procedimento, a gente vai ter que trazer um serviço harmônico, tá? Semelhante, porque não adianta você terminar as extensões de cílios com tempo recorde, com uma retenção incrível, e quando você for tirar a foto, né, depois você olhar um olho com o outro, comparar, claramente você vê um erro de tamanhos, tá? Você não respeitar o mapeamento, um olho fica bem mais abertão, e aqui, ó, o tamanho maior aqui e um tamanho maior aqui fora. Então, fica totalmente diferente, tá? Então, assim, um outro quesinho que a gente tem é erros comuns que as pessoas cometem. Então, assim, quando você começa a fazer o mapeamento, né, claro, você vai conversar com a cliente, entender a procedência desse mapeamento. Então, você vai ver também, né, em si, o pessoal dela, depois você comparar com as linhas que o corpo dela fornece pra gente, né, desde o rosto, desde o olhar, e depois vocês vejam a classificação, a necessidade de correção que esse olho necessita e também de harmonização. Então, a gente vai juntar tudo isso e conseguir esse mapeamento. Não é nada difícil, tá? É bem simples. Quando você tem poucos mapeamentos para seguir, né, desde o mapeamento de correção ao mapeamento básico, então fica bem fácil, né? São 4, né, que eu separei aqui para vocês. Então, vocês têm 4 escolhas. E quando você vê a necessidade, você já desclassifica 2. Então, fica somente 2 para você estar escolhendo, tá bom? Então, é bem fácil. Então, se eu sei, se chega uma cliente aqui e eu vejo que o olho dela tem uma pálpebra caída, uma senhora tem uma pálpebra caída. Bom, eu converso, né, entendo a necessidade dela, que ela procura uma coisa mais básica, nada cheguei, ela é bem delicada. Então, eu já desclassifiquei 2 aqui, tá? Então, se são 4. Se são boneca, gatinho, esquilo e clássico, o que eu faço? O gatinho eu já tirei, né? Porque, por ser senhora, eu não posso arriscar trazer um gatinho que pode ser que tome mesmo o olhar dela, tá? O rosto dela não tá preparado para receber um destaque muito grande para fora. Então, eu tenho o boneca, o clássico e o esquilo. O clássico eu sei que não vai conseguir fazer uma correção tão grande, que é necessário para essa cliente, tá? Essa senhora. Então, eu tenho somente 2 aqui, que é o esquilo e o boneca. Então, eu posso escolher, né? Então, entre esses 2. Os 2 estão corretos, lembrando que o boneca vai fazer uma correção maior, tá? Ele vai destacar mais, mas ele vai conseguir fazer uma correção maior. E o esquilo, ele não vai conseguir fazer essa super correção, mas vai equilibrar os 2 olhos. Então, eu converso com a cliente, eu vejo a necessidade, eu tento conhecer o que ela prefere, né, os gostos dela. Se ela é uma senhora mais toda cuidadosa, vaidosa, tal, ou se não, ela é mais delicada. Então, a gente tem que conhecer e determinar, né? Se for uma senhora mais delicada, eu optaria pelo esquilo, tá bom? Outros erros também, eu não segui o mapeamento, né? Não adianta você fazer tudo perfeito, tem uma duração e no momento você vê os 2 olhos completamente diferentes, tá? Então, se você fez ali a numeração, o mapeamento, os quadrantes, respeite eles para você não cometer esse erro, tá? Números muito grandes, as iniciantes gostam de começar com um número grande mesmo, porque vê nas mídias sociais ali cílios lindos com numeração grande, nada contra. Mas para quem é iniciante, eu gosto de começar sempre com numeração padrão, que é do 8 até ao 11, tá? Se necessário, 12, nada muito grande, exagerado, porque não que ele vai diminuir o seu erro, mas ele destaca menos, então vai ser uma coisinha bem mais mediana, mais suave ali, e você consegue estar trazendo, né, uma harmonização bem mais fácil ali para sua cliente. Também o gosto das pessoas, né, são mais padrão. Então, assim, quando a gente traz tamanhos medianos, né, tamanhos que conseguem respeitar
aí o olhar da nossa cliente, tem mais chances dela gostar disso, tá? Então, se a gente trazer uma extensão de cílios muito grande, um exemplo dessa senhora, se eu colocar muito grande, mesmo eu fazendo o melhor mapeamento para ela, ela não vai gostar, né? Então, depende muito, né? Então, respeitando esse tamanho mediano, de pequeno para mediano, eu consigo fazer o mapeamento correto e os tamanhos não interferem tanto assim. Se na próxima, né, na próxima manutenção, essa cliente vê a necessidade de querer aumentar, porque sempre acontece, né? Então, a gente aumenta um ou dois numeração, tá? Outro erro também é o direcionamento. Então, além da gente conseguir fazer toda essa parte de procedência com a nossa cliente desde o mapeamento, no momento de direcionamento, a gente não consegue aplicar esses cílios de uma forma que ele fique seguindo a direção correta, né? Então, assim, o olho, ele não é reto, ele é mais oval, então a gente sabe que no canto interno, a gente vai ter que deixar ele mais empurradinho pra dentro, depois a gente vai depositando os outros, vocês podem ver que as extensões vão ficando retas e depois elas vão se curvando, né? Virando ali, se direcionando para fora. Então, você sempre tem que levar que é boleado a nossa extensão. Então, a gente aplica, né, as extensões de cílios, ela mais boleada para dentro, aí ela vai ficando mais reta e depois ela boleada para fora. Então, ela é dessa forma que a gente vai estar seguindo o direcionamento. Porque as iniciantes cometem muito esse erro também, de no momento de você estar aplicando as extensões, o olho ser assim, né, ovalzinho, ela, em vez de aplicar as extensões, né, de cílios, dessa forma aqui, sendo direcionada para dentro, né, pro cantinho do nariz, tá? Ou pro cantinho para fora, ela faz desse jeito aqui, as extensões ficam todas retas. Daí quando a cliente, né, a modelo, vai tirar a foto, fica lindo, fica preenchido, segue todo o mapeamento, mas na direção você vê claramente que tem 2 fios de extensões aqui, ó, pra cima, tá? Não fica legal, não fica harmônico. Quando a gente traz as extensões aqui mais pra dentro, mais ovalzinho ali, encaixando com o olhar, sim, ele vai trazer uma harmonização e a sua cliente vai se sentir melhor, não vai estar incomodando. É como se não tivesse aquele buraquinho ali, tá? Porque se a gente fazer reto, é visível um buraco ali, que no fim não é um buraco, né? Mas é uma falha de direcionamento. Bom, como eu disse, né, a procedência e também um erro muito comum é a curvatura. Então, assim, as meninas gostam de indicar muito o D, né? Então, assim, senhoras, evite usar curvaturas muito acentuadas, como a D. Porque essa curvatura, por ela ser bem fechada, assim, pode ser que para uma senhora, né, com pálpebra, a gente sabe, vai acontecer uma tração, vai cair, né, mais cedo essa extensão. Ou também, ele vai, como é que eu posso dizer? Destacar muito, tá? Então, principalmente com as senhoras, vai conseguir fazer um destaque enorme nesse olhar. Então, a gente quer uma coisa mais delicada. Quando a gente traz uma curvatura CC no máximo, né? A gente consegue trazer uma harmonização para nossa cliente. A gente não quer nada tão destacado, nada tão chamativo. Então, trazer uma coisa mais leve, né? Mais ondulosa, a nossa cliente, ela vai estar gostando mais. Isso é uma coisa incrível. Quando você aplicar isso nos seus procedimentos, você vai sentir a diferença de curvaturas. E também tenta respeitar, né? Comece com uma C, uma CC e depois vem para D. Faça essa brincadeira com as curvaturas. Você vai ver, é incrível, o trabalho é outra coisa. Fica bem mais bonito, mais harmônico, parece que encaixa no olhar da cliente, tá? Aqui eu vou colocar umas imagens, tá? De antes e depois para vocês. Essas aqui são de senhoras com as extensões feitas corretamente. Aqui são de senhoras feito as extensões com alguns erros, tá? Pode ser na correção, pode ser na harmonização. Então, alguns erros. Também vou colocar de olhos tortos, olhos caídos. Então, a gente vai ver mais erros aqui para vocês conseguirem, olhando, conhecer esses erros e não cometer na cliente de você. Então, vocês podem ver que são coisas pequenininhas. Foi no momento de conversar com a cliente, no momento de determinar a correção, de determinar o equilíbrio, foi totalmente ao contrário. Ao invés de esconder essa falha, ela realçou, destacou essa falha, tá? Então, essas aqui são algumas imagens. Agora, eu vou falar pra você por onde começar. Quem é iniciante, tá? Tem muita dificuldade, então eu vou trazer mais um caminho pra vocês. Então, sempre faça numeração pequenas, tá? Então, não opte por ter como padrão, né, grandes numerações, né? Então, ao invés de você utilizar
12, 13, 14 nas suas numerações ali no mapeamento, tenta utilizar 9, 10 e 11, tá bom? Numerações menores, porque por ser menor, ele é mais natural, tá? O tamanho dele é mais natural, não destaca tanto. Seus clientes vão estar gostando mais, tá bom? A necessidade delas, entre aspas, por elas não terem feito ou que fizeram, elas gostam de coisas mais básicas. Claro que tem aquelas clientes que gostam sim de chamar atenção, então a gente já conhece, então a gente já pode vir com a numeração maior. Mas para não arriscar, tá, meninas? Faça numeração menores. Mapeamento, tá? A gente já conhece 4, então assim, se você tá com medo de arriscar em uma correção tão necessária, opte pelo esquilo, que é o que eu indico para as minhas alunas, e depois, com o tempo, vocês vão conseguir se soltando nessa parte de correção, tá? Eu faço aquilo, eu faço outro, com o tempo. Vocês olhando, tirando um tempinho para olhar, tá? Essas imagens de antes e depois, erro, correções feitas certo, tá? Então, vocês vão olhando, vocês vão sentir, reconhecer automaticamente quando a cliente vir ali no seu salão, tá? Outro método também é vocês entenderem essa procedência, tá, da sua cliente, desde a necessidade dela, a pessoa que ela é, tá, se ela é uma pessoa delicada, empoderada, vocês vão conseguir conhecer, e também sobre as linhas que o corpo dela fornece pra gente, então desde o olhar e também a característica do olho, tá bom? É isso que a gente faz para poder trazer o melhor procedimento para essa cliente. E agora, meninas, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Que vocês tenham entendido essa parte de mapeamento, que não é tão complicado assim, vocês podem ver, é bem simples. Temos pouco para seguir e a minha intenção foi conseguir fazer que vocês, com imagens, tá? Com essa parte da memória, vocês consigam reconhecer o que é melhor ou não para sua cliente, vendo a necessidade dela de correção ou de harmonização, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos métodos, sim, cílios de sucesso. Então, assim, não adianta a gente conseguir trazer uma duração, um procedimento bonito, mas ele não ter direcionamento, ou também o mapeamento for feito errado, a gente não conseguir trazer o que a nossa cliente tanto necessita, o que ela veio buscar. Porque ela não veio buscar só cílios, né? Ela veio buscar ali uma imagem mais bonita para ela, ou talvez assim, tempo só para ela, né? Então é muita coisa que envolve isso. Então espero que vocês tenham gostado.